Olá, boa tarde. Agora são 3 horas e 21 minutos. Nós estamos ao vivo pelo canal Hit Notícias e o Acontece Agora está no ar. Bom, e nós começamos essa edição de maneira diferente, falando aí do desemprego. Olha só, o desemprego subiu em todas as grandes regiões do Brasil e nos 3 primeiros meses deste ano. Bom, se a gente comparar aí esse período com o do ano passado, o desemprego cresceu em mais de 10%. A maior taxa está concentrada no Nordeste do Brasil. Esse dado do IBGE está relacionado a fatores como a baixa concentração industrial, a população mais jovem e também a baixa demanda de postos de trabalho. E na Bahia nós temos o registro do maior índice, passando dos 15%. E não é só isso não, o estado de São Paulo apresenta uma taxa de 12% de desemprego. Nós não podemos esquecer que nesse estado temos a capital São Paulo, onde está concentrado o principal centro financeiro, corporativo e também mercantil da América do Sul. Bom, e do outro lado do Brasil temos o estado de Santa Catarina, onde o número de desocupados foi de 6%. No Rio Grande do Sul e Rondônia, mais de 7%. E por aí vai. Nós já temos números suficientes para entender que a situação do brasileiro não anda nada bem quando nos referimos ao mercado de trabalho. E é por isso que na edição de hoje vocês estão observando aqui ao nosso lado o Joel Galo. E é por isso que nós vamos falar sobre direito do trabalho. Tudo bem com você? Tudo bom, boa tarde. Muito obrigada pela participação aqui no programa. Então tá bem. Joel, para começar, nós temos aí 11 milhões de brasileiros desempregados. O governo Michel Temer assumiu e já pontuou algumas coisas com relação ao desemprego. A gente pode encontrar alguma saída no meio de tudo isso e você considera que a negociação coletiva pode ser o caminho? Eu entendo que sim. Esse desemprego é um reflexo da crise, ele é crescente, os números da Justiça do Trabalho também são reveladores. Tivemos 600 mil ações novas no último ano e a expectativa deste ano é que atinja a casa de 1 milhão de novas ações. A negociação coletiva, sim, é um caminho. Hoje nós temos um desprestígio às negociações coletivas e o governo interino indicou que esse seria um dos caminhos. É uma velha discussão para um velho problema, mas que é muito difícil de sair do papel. Certo. Também tem a questão da terceirização. A gente também pode considerar aí como uma opção terceirizar os serviços? Eu entendo que sim também. A terceirização de longa data causa muita insegurança no país. Não temos um marco regulatório específico sobre a terceirização. Há um projeto que já passou pela Câmara e que está atualmente no Senado, que, se aprovado, sensivelmente pode alterar as relações de trabalho no Brasil e, com isso, ajudar a aquecer o mercado. E aí isso acaba alterando a redução de jornadas? Acaba mexendo no número de horas do trabalhador? Não necessariamente, A redução de horas não está prevista, pelo menos no programa do atual governo. Isso dependeria de uma negociação coletiva, E aí isso vai depender dos atores sociais, que é a própria categoria, os empregadores e o sindicato. Se entenderem para aquela região, para aquele determinado período, a redução é viável e vai beneficiar, vai depender da negociação coletiva. Entendi. Bom, nosso papo foi bem rápido, mas para pontuar aí esses 11 milhões de brasileiros desempregados e também essas regiões que nós falamos há pouco, dessa divisão no Brasil, onde muita gente aí está procurando por trabalho. Agradeço a sua participação, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, boa tarde. Bom, e a gente segue agora falando sobre o trânsito. É mais um dia caótico no trânsito em São Paulo. São, olha só, 29 terminais parados na capital. Os terminais da Casa Verde, Tatuapé, Parque Dom Pedro II já estão com todas as saídas bloqueadas. E a gente vai então ver nas ruas o que está acontecendo agora. Como eu disse, então, é mais uma paralisação dos motoristas, cobradores de ônibus hoje em São Paulo. E é mais uma tarde chuvosa e também difícil na capital paulista. Olha só, os braços dos motoristas já estão cruzados e isso deve acontecer até às 4 horas da tarde. Aliás, deve se estender um pouco aí mais, porque agora já são 3h25. Bom, esse protesto é contra o reajuste salarial
e a categoria reivindica, então, reajuste aí de 5%, entre outros benefícios, tá? Mas o sindicato patronal propõe um aumento de 2,31%. Ontem foram mais de 1,5 milhão de pessoas que acabaram ficando prejudicadas com a paralisação nos 29 terminais da cidade. Daqui a pouquinho a gente vai ver aí algumas imagens ao vivo dessas vias que ainda acabam atrapalhando as pessoas que tentam circular pela cidade de São Paulo. Daqui a pouquinho, então, trânsito com imagens ao vivo. Bom, as negociações estão acontecendo também no momento entre o sindicato patronal e também a Prefeitura de São Paulo e, claro, todos os motoristas e também os cobradores. Olha só, vamos voltar aqui um pouquinho essa questão. Além desse protesto dos trabalhadores, dos motoristas e dos cobradores, já fique aí com o seguinte alerta. Em frente à sede da OAB, no centro da capital paulista, hoje nós também teremos uma manifestação contra o governo de Michel Temer, tá? Então, a partir das 5 horas da tarde, também tem uma outra manifestação onde o pessoal vai se encontrar ali na sede da Funarte, em São Paulo, também no centro, exatamente na Alameda Nortman. E às 6h30 da tarde, mais uma rodada de debates na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, que também é na região central de São Paulo. Tudo isso deve deixar a cidade ainda mais complicada, não só para mim, mas para vocês aí em casa. Se vocês já estão pensando em sair, é bom ter bastante cautela e, claro, não contar com os ônibus. Sobre o clima na capital paulista, é importante a gente dizer, porque de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, o dia vai permanecer com essa chuva aí que vocês estão vendo, tá? A Prefeitura de São Paulo não vai fazer a suspensão do rodízio municipal hoje, então vale lembrar que não devem circular entre as 5 da tarde até as 8 da noite os carros com placas finais 7 e 8. E olha, acaba de chegar uma informação aqui da nossa produção que a paralisação acabou. A notícia é boa, só que os reflexos disso continuam. Então, ainda é bom ter cautela. E é por isso que a gente vai ver agora algumas fotos de como é que foi ao longo de tudo isso. Vocês observam aí, ó, essa foto é do Terminal Bandeira, na região central de São Paulo. Então, dá pra ver que muita gente teve que descer dos ônibus, tá? Passando agora, temos mais uma foto também aí, ó, de mais um terminal. Esse é o Terminal Parque Dom Pedro II, também na região central. Agora temos mais uma foto que também registra aí as imagens dos terminais, que a paralisação acabou agora, um pouco mais de 3h30 da tarde. Estava previsto para acabar às 4, então até que acabou um pouquinho antes. E temos mais uma foto, essa aí é a Avenida 9 de Julho, tá? Vocês estão vendo todos os ônibus parados, Avenida 9 de Julho, uma importante via que acaba cortando a cidade, passando pela região central, ligando até a região da Zona Sul. Então aí, ó, taxistas e principalmente os ônibus parados. Volto a dizer que a paralisação acabou, tá? A paralisação acabou, era para acabar às 4 da tarde, acabou um pouquinho antes, mas vale então ainda a gente ter algumas imagens ao vivo sobre o trânsito na cidade de São Paulo. Vamos direto aí para a marginal do Rio Tietê. Até que a situação é razoável. Esse é o trecho aí bem próximo entre a Casa Verde, mais à frente a saída para a Zona Norte, Cruzeiro do Sul. Vocês observam as 3 pistas funcionando até que normal, tá? Nenhuma dificuldade na direção aí da rodovia Ayrton Senna. Do outro lado da tela, o trecho para quem vai na direção da Castelo Branco, e até que a situação está razoável. Como eu disse, a paralisação já acabou, a paralisação dos motoristas e dos cobradores. Então, o motorista que pretende sair às ruas, só fique atento, porque até eles voltarem e conseguirem retomar aí os trabalhos ainda leva um pouquinho de tempo. Agora a gente tem uma outra imagem ainda da cidade de São Paulo, só que mudando um pouco de região, a gente saiu da Tietê e nós vamos agora para a Zona Oeste. Agora sim, temos imagem então da Avenida Rebouças, também que liga a marginal do Rio Pinheiros até a região central, Consolação, Avenida Paulista. O trânsito então com a condição até que tranquilo, razoável, só que assim, olha só, do outro lado ali da tela vocês podem observar que o trânsito está mais carregado, é justamente para quem vai em direção à marginal do Rio Pinheiros, próximo à saída Ponte Eusébio Matoso. Esse trânsito, esse trecho, na verdade, fica aí bastante prejudicado, tá? Então, toma cuidado sim,
mesmo com o fim da paralisação, essas são as imagens que você acabou de ver da Rebouças, então mesmo com o fim da paralisação, nós temos aí um índice que chega quase aos 400 quilômetros de lentidão, de acordo com o MapLink. Bom, a gente falou de trânsito, já fiz o alerta para você que está em casa e agora a gente vai ao Supremo Tribunal Federal porque o pessoal está analisando a questão da pílula do câncer. Vamos lá. Inicial, sempre exemplar de Sua Excelência. Digo então a seguinte posição que trago à colação para esse colegiado sobre esta matéria, rememorando sempre que estamos em sede de julgamento preambular e não do mérito da ação direta de inconstitucionalidade. Digo, senhor presidente, que a medida cautelar na presente ação direta deve ser concedida para o fim de atribuir interpretação conforme a Lei 13.269, de modo a assegurar o acesso à substância fosfoetanolamina a pacientes terminais. Entendo que não há inconstitucionalidade nos dispositivos da lei que se limitam a autorizar o uso da substância, tal como registrei por ocasião do julgamento do recurso extraordinário 635.659 da relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, ainda pendente de conclusão pelo plenário, entendo que o uso privado de substâncias, ainda que apresentem eventuais efeitos nocivos à saúde humana, se insere no âmbito da autonomia privada e está imune à interferência estatal em matéria penal. Esse era o tema do recurso extraordinário que acabo de citar e que estou aqui, quantum satis, trazendo à colação. Bom, nós estamos acompanhando então ao vivo pela TV Justiça, Supremo Tribunal Federal, que faz a avaliação sobre a liberação ou não da pílula do câncer. O Senado Federal, o Congresso, e a Câmara dos Deputados aprova. Só que fica aí a grande discussão, por quê? Quando Dilma Rousseff estava no governo, ela sancionou a lei para que as pessoas possam então fazer uso da pílula do câncer, porém os testes apenas foram feitos em animais e não pessoas. Então a grande polêmica é em torno disso. Os testes foram feitos nos animais e não nas pessoas, então a polêmica é: libera ou não a pílula para o uso de pessoas, é claro, a pílula do câncer. O Supremo Tribunal Federal faz essa avaliação, mas eu já adiantei para vocês que tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal, eles aprovam sim. Vamos ouvir só mais um trechinho aí do Supremo. A pacientes diagnosticados com neoplasia maligna, não deveria a substância ser regulada administrativamente. A resposta, em meu ver, é afirmativa. Nos termos do artigo 200, inciso 1º da Constituição Federal, compete, e aqui reproduzo, ao Sistema Único de Saúde controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, homoderivados e outros insumos. Fecha aspas a citação que faço do texto constitucional. E digo ainda, o Sistema Único é definido pela Lei 8.080 de 1900. Bom, então vocês acompanharam rapidamente a discussão sobre a pílula do câncer, se vai ter a liberação ou não do uso em pessoas. Lembrando que os testes até agora foram feitos em animais e a grande polêmica é justamente que as pessoas que precisam usar. Nós ficamos por aqui, uma boa tarde para você, até amanhã e nos acompanhe também pelo facebook.com/programa Acontece Agora.